Homem humilha a esposa no jantar com o chefe, mas não imaginava o segredo que ela escondia e que isso mudaria a vida de todos, inclusive a do seu chefe. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Era uma noite quente em São Paulo, iluminada pelas luzes vibrantes da metrópole que nunca dorme. Pedro, um homem de 30 e poucos anos, bem-sucedido no mundo corporativo, vestia-se impecavelmente para o jantar mais importante de sua carreira. Ao seu lado, Ana, sua esposa, uma mulher de olhar doce e postura humilde, parecia deslocada. Ela segurava a bolsa com um nervosismo disfarçado, ajustando o vestido simples que contrastava com o terno elegante de Pedro. Pedro havia insistido para que Ana o acompanhasse ao jantar com Roberto, seu chefe, e diretor executivo da empresa onde trabalhava. Para ele, aquela era a oportunidade de mostrar que tinha uma vida perfeita, uma esposa dedicada e uma carreira promissora. No entanto, por trás daquele sorriso confiante, escondia-se a verdade: Pedro não respeitava Ana. Para ele, ela era apenas a dona de casa, alguém sem ambições ou realizações dignas de nota. No restaurante chique do centro, Ana observava o ambiente deslumbrante, com lustres de cristal e mesas decoradas com requinte. Ela não se sentia à vontade, mas tentava apoiar o marido da melhor forma que podia. Enquanto o jantar se desenrolava, Roberto, um homem de meia-idade com um humor ácido e um ego inflado, fazia perguntas triviais para quebrar o gelo. "E você, Ana?" perguntou Roberto, com um tom meio desdenhoso. "O que faz da vida?" Antes que Ana pudesse responder, Pedro riu. "Ela cuida da casa, Roberto. Sempre digo que tenho sorte, ela é ótima em manter tudo em ordem." "Só isso?" A risada de Pedro ecoou pela mesa, e Roberto o acompanhou, lançando um olhar divertido para Ana. Ela tentou disfarçar o constrangimento, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o copo de água. "Ah, entendi. Uma dona de casa dedicada. Isso é raro hoje em dia", disse Roberto, em um tom quase condescendente. Pedro continuava a rir, sem perceber que, por trás dos olhos de Ana, uma tempestade de emoções se formava. Aquela não era a primeira vez que ele a diminuía, mas naquele momento, diante de estranhos, a humilhação parecia maior. Na volta para casa, Ana manteve o silêncio enquanto Pedro tagarelava sobre como o jantar havia sido um sucesso. "Você viu como Roberto riu? Acho que ele gostou de mim. Isso pode ser a minha chance de subir na empresa, Ana." Ana apenas assentiu, o olhar fixo na janela do carro. Por dentro, sentia algo mudar. Anos de silêncio, de engolir as palavras, de deixar que Pedro a tratasse como invisível, chegavam ao limite. Mas havia algo que Pedro não sabia, algo que ela guardava a 7 chaves desde o início do casamento. E agora, após aquela noite, ela começava a se perguntar: deveria revelar o que sabia? Ana não era apenas uma dona de casa. Antes de conhecer Pedro, ela havia trabalhado como investigadora de grandes corporações, desvendando esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Ela havia largado a carreira para construir uma família, mas sabia que o passado tinha o poder de mudar tudo. Enquanto Pedro comemorava seu sucesso, Ana começou a planejar. Não era vingança que ela buscava, mas justiça, e talvez uma chance de reescrever sua própria história. Nos dias que se seguiram ao jantar, Pedro parecia ainda mais confiante. Ele frequentemente mencionava como Roberto havia gostado dele e como aquele encontro poderia abrir portas para uma promoção. Ana, por outro lado, passava mais tempo em silêncio, observando o marido com um olhar calculista. Naquela manhã de sábado, enquanto Pedro se arrumava para um jogo de golfe com Roberto, Ana decidiu organizar um armário que havia deixado de lado por anos. Entre caixas de documentos antigos e álbuns de fotos, ela encontrou uma pasta preta marcada com as iniciais de sua antiga profissão, a ADIC, da Agência de Detecção e Investigação de Corrupção. Ao abrir a pasta, ela se deparou com notas, fotos e relatórios de um dos maiores casos que havia investigado antes de se casar. Era sobre um esquema de corrupção bilionário envolvendo contratos fraudulentos e lavagem de dinheiro. Na época, ela estava próxima de expor um dos maiores nomes da indústria brasileira, mas o caso fora arquivado misteriosamente. Agora, ao reler os relatórios, Ana ficou chocada ao ver um nome conhecido: Roberto Teixeira, o chefe de Pedro.
De repente, tudo fez sentido. A ostentação de Roberto, o tom condescendente, os sorrisos falsos. Ele estava envolvido até o pescoço em atividades ilegais. Ana sentiu um misto de raiva e determinação. Pedro, tão cego pela ambição, não tinha ideia de que estava se associando a um criminoso. Naquela noite, enquanto Pedro dormia, Ana se conectou a um antigo servidor da agência. Apesar de anos afastada do trabalho, ela ainda tinha acesso a alguns arquivos confidenciais. Em poucas horas, encontrou mais evidências que conectavam Roberto a diversas fraudes financeiras. E então, uma surpresa ainda maior, Pedro também estava envolvido. Conforme lia os e-mails trocados entre Pedro e Roberto, Ana descobriu que o marido havia começado a ajudar o chefe em transações ilícitas para ganhar confiança. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para subir na empresa, mesmo que isso significasse se envolver em esquemas de corrupção. Ana fechou o laptop e respirou fundo. Por anos, havia sido humilhada e tratada como inferior. Agora, tinha o poder de expor não apenas Roberto, mas também Pedro. No entanto, sabia que precisaria agir com cautela. Na manhã seguinte, Ana começou a sondar Pedro. Você tem trabalhado muito ultimamente. O Roberto é exigente? Perguntou, enquanto colocava o café na mesa. Nem me fale, Ana. Mas é assim que as coisas funcionam no mundo dos negócios. Ele é um gênio, sabe exatamente como fazer dinheiro. Ana observou o marido com um leve sorriso. Ele não fazia ideia de que estava sendo observado de volta. Enquanto Pedro continuava sua rotina, Ana decidiu buscar apoio. Contatou um antigo colega de trabalho, Marcos, que ainda atuava na agência. Eles se encontraram em um café discreto, onde Ana revelou as descobertas e seu plano. Você tem certeza disso, Ana? Perguntou Marcos, visivelmente preocupado. Essa investigação pode acabar com eles, mas vai te colocar no centro da tempestade. É exatamente isso que eu quero, Marcos. Não se trata apenas de mim. É sobre justiça. Com a ajuda de Marcos, Ana começou a reunir provas concretas. Durante semanas, ela trabalhou em segredo, registrando conversas de Pedro, copiando documentos e acessando informações sigilosas. Cada descoberta era um passo a mais em direção ao desfecho que planejava. Enquanto isso, Pedro e Roberto continuavam confiantes, sem imaginar que o cerco estava se fechando. Em uma das noites, Pedro até brincou, sabe, Ana, eu e Roberto rimos muito daquele jantar. Você realmente parecia fora de lugar. Mas tudo bem, eu gosto de ter uma esposa que cuida da casa. Ana sorriu, mas por dentro sabia que aquele seria o último comentário desdenhoso que ouviria de Pedro. O plano estava traçado. Tudo culminaria em um evento especial, a festa anual da empresa de Roberto, onde os maiores executivos e investidores estariam presentes. Ana sabia que seria o momento perfeito para expor tudo e, finalmente, dar um fim ao ciclo de humilhações e injustiças. A festa anual da empresa de Roberto estava a poucos dias de acontecer, mas o clima na casa de Ana e Pedro era cada vez mais tenso. Pedro, em sua arrogância, mal notava as mudanças sutis no comportamento da esposa. Ana, por outro lado, estava mais atenta do que nunca. Durante semanas, ela havia recolhido provas contra Roberto e Pedro, mas um novo elemento estava prestes a emergir, algo que abalaria profundamente e daria ainda mais força ao seu plano. Era uma tarde tranquila quando Ana percebeu algo incomum. O celular de Pedro, deixado descuidadamente sobre a mesa da sala, começou a vibrar insistentemente. Curiosa, ela pegou o aparelho e viu uma notificação de mensagem que dizia, ansiosa para o nosso encontro de amanhã. Ana sentiu o estômago revirar. Carla era uma colega de trabalho de Pedro, uma jovem ambiciosa que ele mencionava ocasionalmente em casa. Sem hesitar, Ana desbloqueou o celular, já que conhecia a senha do marido, e começou a vasculhar as conversas. O que encontrou foi devastador. Mensagens trocadas há meses revelavam um caso extraconjugal entre Pedro e Carla. As mensagens eram cheias de promessas, encontros secretos e até mesmo piadas sobre Ana. Ela nunca vai saber, Pedro. Ela parece tão ingênua. É verdade, Carla.
Ela é ótima em manter a casa, mas não tem ideia de como o mundo realmente funciona. As palavras queimavam como ácido. Ana largou o celular na mesa, o coração batendo descompassado. Lágrimas ameaçavam cair, mas ela respirou fundo. Não era hora de ceder à dor. Naquela noite, enquanto Pedro se preparava para mais uma saída de trabalho, Ana decidiu confrontá-lo. Pedro, podemos conversar? Perguntou, sua voz calma demais para a intensidade do momento. Agora não, Ana. Estou atrasado para uma reunião importante. Com a Carla? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Pedro parou, o rosto instantaneamente perdendo a cor. Do que você está falando? Não inventa coisas, Ana. Não invento coisas, Pedro. Eu li as mensagens. Sei de tudo. Pedro tentou se explicar, mas Ana não queria ouvir desculpas. Seu olhar, antes doce, agora era de pura determinação. Você me humilhou, Pedro. Durante anos, tratei você com respeito, apoiei seus sonhos, e em troca recebi desprezo. Mas isso acaba hoje. O que você está dizendo? Perguntou Pedro, agora em pânico. Estou dizendo que as consequências disso serão avassaladoras, não só para você, mas para tudo que você construiu com Roberto. Pedro ficou sem palavras, confuso e assustado. Ele não entendia a profundidade do que Ana queria dizer, mas sentiu que algo estava fora do seu controle. Na manhã seguinte, Ana arrumou suas coisas e deixou a casa. Não houve despedidas emocionais, nem gritos. Apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Você teve sua chance de ser um homem digno, Pedro. Agora, lidará com as consequências. Com o apoio de Marcos, Ana intensificou os preparativos para a festa da empresa. Enquanto isso, Pedro tentava desesperadamente entrar em contato com ela, mas Ana o ignorava. Ele ainda não sabia o que ela tinha em mente, mas sentia que seu mundo estava prestes a desmoronar. O dia da festa finalmente chegou. No luxuoso salão de um hotel 5 estrelas, Roberto e Pedro estavam em seu elemento, circulando entre os convidados e trocando sorrisos falsos com investidores e políticos. Ana, agora vestindo um elegante vestido preto que exalava confiança, chegou acompanhada de Marcos e outros agentes da agência. Ela era o oposto da mulher tímida que Pedro havia levado ao jantar semanas antes. Ao entrar no salão, todos os olhares se voltaram para ela, incluindo os de Pedro e Roberto. Ana? O que você está fazendo aqui? Perguntou Pedro, alarmado. Apenas assistindo ao desfecho do show, Pedro. Afinal, todo espetáculo merece um grande final. Nesse momento, Ana fez um sinal para Marcos, que acenou para uma equipe de policiais à paisana. Eles começaram a circular pelo salão, e, em instantes, o ambiente festivo se transformou em caos. Ana subiu ao palco e, com o microfone em mãos, fez um discurso que ninguém jamais esqueceria. Por anos, eu fui humilhada, tratada como se meu valor fosse limitado à minha dedicação à casa. Mas o que muitos não sabem é que, antes disso, eu dedicava minha vida à justiça. Hoje, eu vim aqui para revelar a verdade sobre Roberto Teixeira e Pedro Oliveira. Eles não são apenas empresários, são criminosos que lucram às custas da corrupção. O salão ficou em silêncio absoluto, enquanto agentes revelavam provas e algemavam Pedro e Roberto diante de todos. Ana os observava sendo levados, sentindo uma mistura de alívio e triunfo. O impacto de sua ação não seria apenas imediato, mas profundo e duradouro, mudando não apenas sua vida, mas também as de todos ao seu redor. As semanas que se seguiram ao desfecho bombástico na festa da empresa foram um turbilhão de eventos. A prisão de Pedro e Roberto foi notícia nos principais veículos de comunicação, com manchetes escandalosas revelando os esquemas de corrupção. A investigação conduzida por Ana e Marcos desmontou toda a estrutura ilícita que os dois haviam construído ao longo dos anos. Pedro, agora em uma cela apertada e fria, sentia a realidade desabar sobre ele. Ele não conseguia acreditar no que havia acontecido. A mulher que ele subestimara, humilhara e traíra tinha se tornado a arquiteta de sua queda. Ainda assim, Pedro não desistia de tentar salvar o que restava de sua vida. Na prisão,
ele conseguiu acesso a um telefone e ligou para Carla, sua amante, esperando que ela o ajudasse. Carla, sou eu. Preciso de você. Não tenho ninguém agora, e você sabe que sempre significou muito para mim, disse Pedro, com a voz tremendo. Do outro lado da linha, Carla estava em sua casa, visivelmente nervosa. Após a festa, seu nome também havia sido mencionado em algumas conversas, e ela temia que sua proximidade com Pedro pudesse afetar sua reputação. Pedro, eu não posso me envolver com isso. Tudo está um caos. Eu tenho minha carreira para proteger, e, sinceramente, acho que você se meteu em algo muito maior do que imaginava. Carla, por favor. Eu preciso de você. Pensei que se importava comigo, implorou Pedro, quase chorando. Eu me importava, Pedro. Mas agora eu vejo que você é um problema que não posso resolver. Boa sorte. Com isso, Carla desligou. Pedro ficou parado, encarando o telefone, com uma mistura de raiva e desespero. Ele estava completamente sozinho. Enquanto isso, Ana, longe de tudo aquilo, começava a reconstruir sua vida. A exposição da corrupção não apenas libertou-a do relacionamento tóxico, mas também lhe trouxe uma nova perspectiva. Ela sentia que, finalmente, estava retomando o controle de sua história. Um dia, enquanto organizava os papéis do divórcio, Ana recebeu uma carta de Pedro, enviada diretamente da prisão. A curiosidade foi maior que a relutância, e ela decidiu abri-la. Ana, sei que não tenho o direito de pedir nada a você depois de tudo que fiz, mas estou desesperado. Preciso da sua ajuda. Não posso suportar isso sozinho. Ainda há algo em mim que você possa perdoar? Por favor, me ajude. Pedro. Ana leu as palavras lentamente, absorvendo cada frase. A dor ainda estava lá, mas misturada com algo novo, um profundo senso de justiça e, acima de tudo, de liberdade. Ela decidiu visitá-lo. No dia seguinte, foi até o presídio. Ao entrar na sala de visitas, viu Pedro do outro lado do vidro, abatido, quase irreconhecível. Ele parecia tão distante do homem arrogante que um dia a fizera sentir-se tão pequena. Ana, obrigado por vir. Eu sabia que você viria. Você sempre foi uma mulher boa, melhor do que eu merecia, disse ele, segurando o telefone. Ana olhou por um momento antes de responder. Vim aqui por uma razão, Pedro. Para te dizer que você teve sua chance. Anos de chance. Eu fui boa, fui paciente, fui tudo o que você precisava, mas você me tratou como nada. Quando precisei de você, recebi apenas desprezo e traição. Pedro tentou interromper, mas Ana continuou. Agora, você vai aprender o que significa estar sozinho. Eu não vou te ajudar, Pedro. Não porque sou má, mas porque você precisa encarar as consequências do que fez. Talvez, quem sabe, isso te transforme em alguém melhor. Ela levantou-se, deixando Pedro atônito, e saiu da sala sem olhar para trás. Naquele momento, Ana sentiu um peso sair de seus ombros. Não havia ódio em seu coração, apenas a certeza de que finalmente havia se libertado. Enquanto Pedro enfrentava os dias difíceis na prisão, Ana começou a receber convites para palestras e entrevistas sobre sua investigação. Ela usou essas oportunidades para inspirar outras mulheres a valorizarem a si mesmas, a nunca aceitarem menos do que merecem e a sempre lutarem pela justiça, seja em suas vidas pessoais ou no mundo ao seu redor. Ana se tornava, dia após dia, um símbolo de força e resiliência, enquanto Pedro e Roberto enfrentavam o peso de seus crimes. Meses se passaram desde o escândalo que abalou a empresa de Roberto e destruiu a vida que Pedro conhecia. Após um intenso processo judicial, ambos conseguiram a liberdade provisória para responder aos crimes, mas sob uma condição severa: o pagamento de multas milionárias que esvaziaram suas contas bancárias e os deixaram praticamente à beira da falência. Roberto, sempre movido por orgulho e vingança, culpava Ana por tudo. Em sua visão distorcida, ela havia arruinado seu império e manchado sua reputação. Pedro, por sua vez, estava perdido, oscilando entre ressentimento e a vergonha de depender de Roberto, que insistia em arrastá-lo para mais um plano desesperado. Pedro, escuta, a gente não vai deixar essa mulher sair impune.
Ela destruiu tudo. Vamos processá-la por danos morais e calúnia. Eu conheço advogados que podem nos ajudar. Roberto dizia, com olhos ardendo de ódio. Não sei, Roberto. Ela tinha provas. O julgamento mostrou isso. Não acho que a gente vá conseguir nada. Pedro, agora uma sombra do homem que fora, hesitava. Provas ou não, ela expôs a gente de forma cruel. Você quer viver o resto da sua vida sem lutar? Pedro, mesmo cheio de dúvidas, aceitou o plano. Roberto contratou advogados e iniciou uma ação judicial contra Ana, alegando que as denúncias públicas haviam sido motivadas por vingança pessoal, e não por justiça. A ideia era pintar Ana como uma mulher rancorosa que usará sua antiga profissão para destruir os dois homens. Quando Ana recebeu a notificação judicial, sua reação foi um misto de incredulidade e determinação. Eles realmente acham que vão sair ganhando depois de tudo? Disse ela a Marcos, que ainda ajudava como consultor. Isso é típico, Ana. Eles estão tentando intimidar você, mas não tem chance. A verdade está ao seu lado. O julgamento, cercado de atenção midiática, tornou-se um espetáculo. Roberto chegou ao tribunal trajando seu antigo ar de superioridade, enquanto Pedro parecia cada vez mais desconfortável, como se estivesse sendo arrastado para um abismo. Ana, no entanto, estava preparada. Durante o julgamento, sua defesa apresentou novamente as provas contundentes que haviam levado à prisão de ambos. Além disso, destacou o impacto que o comportamento de Roberto e Pedro havia tido sobre ela, desde as humilhações pessoais até as ameaças que enfrentou após expor os crimes. No final, o juiz foi categórico: a tentativa de processar a senhora Ana Maria Oliveira carece de fundamentos sólidos e, além disso, revela-se uma tentativa de retaliação. Como resultado, o tribunal decide em favor da ré e condena os autores a arcar com as custas judiciais e uma indenização adicional à ré por danos morais. Roberto ficou vermelho de raiva. Pedro, com a cabeça baixa, parecia incapaz de encarar Ana, que o observava do outro lado da sala com um olhar firme, mas sem rancor. Para ela, aquele momento era a confirmação de que sua luta havia valido a pena. Sem dinheiro, com uma reputação arruinada e sem opções no mercado, Roberto e Pedro decidiram abandonar o estado. Não havia mais futuro para eles ali. Vamos para outro lugar, Pedro. Começamos do zero, ninguém nos conhece lá. Roberto dizia, tentando manter alguma esperança. Começar do zero. Nunca achei que minha vida fosse terminar assim. Pedro respondeu, resignado. Os dois partiram em silêncio, carregando apenas o peso de seus fracassos. Enquanto isso, Ana seguia reconstruindo sua vida com ainda mais propósito. A exposição da corrupção não apenas trouxe mudanças significativas no mundo corporativo, mas também inspirou outras pessoas a denunciarem injustiças. Ana, agora palestrante e consultora, usava sua história para empoderar mulheres e incentivar a luta pela verdade, por mais difícil que ela fosse. Naquele mesmo tribunal onde ela venceu mais uma batalha, Ana encontrou um símbolo de sua jornada, um mundo onde a justiça, mesmo tardia, prevalece. O tempo passou e, com ele, as cicatrizes deixadas por Pedro e Roberto começaram a se dissipar na vida de Ana. Ela nunca mais olhou para trás, como se aquela fase de sofrimento e humilhações tivesse sido apagada por um novo começo, mais firme e mais confiante. A luta pela justiça não tinha sido fácil, mas ao fim, ela sabia que a verdade sempre encontraria uma maneira de se impor. Roberto e Pedro, por sua vez, tentaram se reerguer em uma nova cidade, longe da turbulência de antes. Contudo, a sombra dos erros passados os acompanhava. Eles sabiam que, por mais que tentassem começar do zero, o peso de suas ações ainda os perseguia, e o fracasso era um espectro constante. A mudança de cidade não trouxe a paz que esperavam. Roberto, um homem de ego inflado, ainda tentava controlar os poucos contatos que mantinha, mas ninguém queria se envolver com ele depois do escândalo. Já Pedro, mais humilde e arrependido, tentava encontrar algum tipo de redenção, mas a culpa o consumia. Eles tentaram recomeçar seus negócios, mas o peso da história que carregavam era como uma âncora, tornando tudo mais difícil. Enquanto isso, Ana, agora livre das amarras do passado, percebeu que seu maior triunfo havia sido a sua própria transformação.
Ela não mais se via como a mulher que Pedro havia ridicularizado ou que Roberto tentara dominar. Ela era dona do seu próprio destino, e cada dia que passava trazia a certeza de que a vida, apesar das adversidades, poderia ser reconquistada. Em um dia comum, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era de um amigo do passado, um ex-colega de trabalho que, ao saber da vitória dela contra Pedro e Roberto, estava interessado em discutir um novo projeto. A proposta era desafiadora, mas ela aceitou sem hesitação, percebendo que aquele era o próximo passo em sua jornada. Ela estava pronta para algo maior, algo que refletisse quem ela se tornará, uma mulher imbatível, em busca de justiça e verdade, sem medo de recomeçar. Os dias se passaram, e a vida de Ana floresceu de formas que ela nunca imaginara. Ela não precisava de vingança ou de reconhecimento, a verdadeira vitória estava na sua paz interior e na certeza de que a justiça tinha sido feita. Pedro e Roberto, por outro lado, continuaram a viver suas vidas à sombra de um passado que nunca poderiam apagar. A perda de tudo que haviam conquistado os deixou com a amarga lição de que, no final, as mentiras sempre se revelam. Nenhuma fachada é forte o suficiente para suportar a verdade por tempo indeterminado. Enquanto isso, Ana, em sua nova vida, refletia sobre o que tudo isso significava. Ela não procurava mais vingança. O que a motivava agora era a liberdade de ser quem realmente era, sem amarras, sem subterfúgios. O futuro parecia promissor, não porque ela estivesse buscando uma revanche, mas porque, finalmente, ela havia encontrado a força para ser quem sempre deveria ter sido. O eco das palavras de Ana na festa da empresa, quando revelou a corrupção, ainda reverberava em sua mente. As consequências disso serão avassaladoras. E, de fato, foram. Mas não para ela. Para Pedro e Roberto, as consequências foram devastadoras, e a vida deles nunca mais seria a mesma. A história de Ana não era apenas sobre vingança. Era sobre sobrevivência, sobre resiliência e, acima de tudo, sobre a busca incessante pela verdade. Ela sabia que havia feito a coisa certa, e, ao fim, isso era o suficiente para preencher o vazio que anos de abuso haviam deixado. Se você se emocionou com essa história de superação, justiça e redenção, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam ouvir uma mensagem de força e coragem. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder mais histórias impactantes como essa. Vamos espalhar juntos a importância da verdade e da luta por justiça. Comente abaixo o que achou e compartilhe essa jornada inspiradora. Estamos juntos nessa caminhada.